Mensagem do dia 11 de junho de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Nos períodos da vida nos quais as experiências vividas nos conduzem a um lugar de tristeza e desesperança, devido ao movimento cíclico dos acontecimentos que fazem parte do nosso viver em sociedade, podemos sempre escolher nos acompanhar com mais amor e mais paciência. Afinal, somos seres em construção, em desenvolvimento. Trazemos várias questões internas que ainda não conseguimos iluminar completamente com a luz do amor e do perdão, de modo que estas questões se apresentam em nosso modo de atuar na vida de relações e muitas vezes revelam pontos de dor que ainda não tivemos condições de compreender completamente. A dor registrada na alma durante a passagem por algumas experiências que tivemos nesta existência ou em existências anteriores a esta, nos conduzem a um lugar de desconfiança e de retração, justamente pelo receio inconsciente que guardamos de ter que vivenciar a experiência dolorosa novamente, o que muitas vezes acontece. Neste momento, podemos perguntar: por que a vida nos apresenta experiências similares repetidamente, sendo que estas nos trazem dor? A resposta é simples: porque a vida deseja que nos libertemos do equívoco que trazemos na alma, que invariavelmente nos conduz ao encontro da mesma experiência geradora de sofrimento. Somente quando lidamos com a experiência de um modo diferente, com consciência desperta, não permitimos que ela se desenvolva por direções que nos geram dor e sofrimento, sendo a parte mais delicada deste aprendizado o reconhecimento dos mecanismos internos nossos, inconscientes, que criam a situação dolorosa que vez ou outra se apresenta em nosso caminho, como resultado da nossa forma inconsciente de caminhar. Desta forma, o sofrimento que encontramos durante os processos dolorosos repetitivos é, na prática, um convite da vida para que despertemos e liberemos o conjunto de crenças equivocadas que nos mantém cativos a um sistema gerador de sofrimento e dor. É com calma e com humildade sentida na alma que vamos conseguindo a pouco e pouco compreender a dinâmica que estabelecemos com os processos dolorosos, de modo a nos desvencilharmos de cada um deles, na medida em que ampliamos a nossa compreensão sobre a dinâmica inconsciente pertinente a cada um deles. Estes processos dolorosos, em geral, são compartilhados com outras pessoas do nosso convívio próximo, que também não estão enxergando a parte que lhes toca na manutenção deles. Contudo, não precisamos esperar que estas pessoas se despertem e modifiquem a sua conduta na parte que lhe diz respeito. Basta que modifiquemos em nós a nossa forma de pensar, sentir e atuar sobre a situação compartilhada com outras pessoas, para que se desestruture a velha forma sofrida de lidar com a situação. Vamos trazer um exemplo simples que diz respeito àquelas pessoas que na família são responsáveis por cuidar de outro familiar, seja por questões de saúde, de idade avançada ou de ambas.
É frequente encontrarmos a situação na qual o familiar assistido se recusa em atender às recomendações médicas e, por conta disso, oferece resistência em aderir ao próprio tratamento, que, em tese, melhoraria sua condição de vida. O cuidador, diante desta situação, caso não se atente para o seu objetivo principal, que é o de acompanhar o familiar em seu processo doloroso, no sentido de oferecer amparo e minimizar as dores possíveis, pode ficar chateado, entristecido e até desestimulado em prestar esse serviço, uma vez que aquele a quem ele presta assistência oferece resistência para receber. Observemos que agora, quem começa a ocupar um lugar emocionalmente ruim é o cuidador, e isto resultará em um desgaste físico e emocional maior seu para lidar com a situação. A alternativa consciente para isso começa pelo respeito pelo lugar que aquele familiar ocupa neste momento em sua história de vida, o que com certeza é um lugar diferente do qual habituamos a vê-lo durante o tempo de convivência que com ele tivemos no decorrer de sua existência. Por uns instantes, podemos imaginar que trocamos de lugar com a pessoa para quem hoje ofertamos o nosso cuidado e a nossa assistência. E nessa mudança de perspectiva, podemos identificar o que seria mais desafiador para nós. A restrição alimentar, a limitação de movimentos, a dependência de outra pessoa para realizar as necessidades físicas, a incapacidade de realizar algumas coisas que eram habituais, entre outros. Ficamos uns instantes apenas nos colocando no lugar que o outro ocupa, deixando que os sentimentos associados à experiência dolorosa nos visite a alma. Ao retornarmos deste pequeno exercício, teremos mais condição de compreender certas atitudes que o familiar tem apresentado, assim como teremos condições de perceber melhor quão desafiador tem sido para ele esta experiência, de modo que passamos a ofertar o nosso cuidado e assistência, respeitando o fato de que nem tudo o que foi prescrito pelo médico ou pelo terapeuta que acompanha o nosso ente querido poderá ser aplicado a ele neste momento, uma vez que ele não está em condições de aderir ao tratamento completo. Então, procuramos realizar com amor e paciência a parte do tratamento e dos cuidados que ele pode receber, sem nos desgastar emocionalmente com isso, pois cada ser humano é livre para fazer suas próprias escolhas. É certo que se conseguirmos ofertar os nossos cuidados com paciência, amor e leveza, isso irá contribuir para o bem-estar do nosso familiar, mesmo que ele não tenha condições de receber ou de agradecer. Desta forma, seguimos dentro do mesmo contexto. Contudo, mudamos o nosso padrão de vibração energético, mudamos a nossa conduta e isso, por si só, irá contribuir para a melhoria da situação como um todo. Lembremos sempre que não existe acaso no universo, de modo que as experiências dolorosas pelas quais passamos têm sempre algo de libertador a nos ensinar. Basta cultivemos os olhos de ver, ou seja, basta cultivemos a humildade em nossos corações para receber o que de precioso a vida tem a nos entregar. Trazemos o foco para a experiência, pois todas elas passam por nós e nos entregam algo precioso que diz respeito ao nosso modo de atuar no mundo de relações. Todas elas estão a serviço do nosso desenvolvimento.
Todas elas nos ajudam a revelar as virtudes divinas que trazemos em nosso interior. Fiquem em paz, amados seres, mais gratos e conscientes hoje do que foram ontem, mais abertos a receber as bênçãos de luz que a vida tem para lhes entregar a cada dia. Somos irmãos.